pessoal, sejam todos bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso de Egiptologia. Bom, vamos lá. Todos nós que somos apaixonados pelo tema do Antigo Egito e conhecemos a sua antiga religião, na mitologia egípcia, sabemos muito bem que o Deus Sol se chamava Ra, o Criador de tudo, inclusive dele mesmo. Então vamos dar sequência no módulo 3, começando por ele, o Sol. Para representar o Sol, o astro luminoso que fica brilhando no céu, o escriba usaria uma figura circular com um ponto ou furo no centro, passando a ideia do astro solar, do disco solar. Quando um hieróglifo está sozinho, ele está representando um objeto concreto, usando a forma daquilo que ele está retratando. Neste caso, teríamos uma leitura logográfica, geralmente identificada por um traço vertical logo abaixo desse hieróglifo. Mas vale ressaltar que nem todos os hieróglifos possuem uma função logográfica, ou seja, alguns símbolos possuem outros significados totalmente diferentes do seu formato. Mas e para passar a ideia do Deus Sol, o Todo-Poderoso, o Criador do mundo, como será que o escriba iria representar isso? Ele poderia utilizar dois hieróglifos, um de santidade e outro do Sol, representando assim o Deus Sol. Mas e para ele passar a ideia do nome desse Deus, expressão do som desse nome através dos símbolos, como será que isso seria representado? Ele poderia usar três hieróglifos, uma boca que possui o som de R, um antebraço que possui o som de A e um determinativo de divindade. A leitura fonética, o som falado seria Ra, porque Ra era o nome desse Deus. Porém, sua transcrição, o processo de transformar o som falado em texto escrito, seria R e um C reduzido. Observe novamente o alfabeto. O antebraço é o Ain, e sua transliteração é simbolizada por um caractere C. É um C reduzido sobrescrito. Vale ressaltar que até no segundo milênio a.C. o seu valor fonético era um D, mas depois foi-lhe atribuído o valor fonético de A. É um A árabe e breve. Então esse tipo de leitura, gente, é chamado de leitura semântica, porque ela expressa um sentido. Ou seja, quando os hieróglifos passam a ideia de algo abstrato. Então chamamos de leitura semântica, que com certeza é a mais usada para decifrar as mensagens nas paredes dos templos. Observem neste quadro branco 5 possibilidades de muitas outras existentes de se escrever e ler o nome do deus Ra através dos hieróglifos egípcios. Em algumas dessas versões, vemos que foram empregados mais de um hieróglifo determinativo de divindade, como por exemplo o Sol, o mastro com a bandeira, o próprio Deus. Então, mesmo que acumulem 2 ou mais determinativos, a transcrição será somente uma, Ra, escrito com R, e o C reduzido sobrescrito. Lembrando que o deus Ra na mitologia egípcia é o Deus Supremo, o Deus que tudo sabe e tudo vê. Então os 2 olhos também fazem referência a ele, embora tempos depois foram mais atribuídos ao deus Horus, devido ao amuleto sagrado. Lembrando ainda que os faraós eram a encarnação de Horus aqui na Terra. A seguir, um exemplo de leitura semântica. Esse exemplo eu passei lá na aula 32. No Império Antigo, os piramídeos eram feitos geralmente de diorito, granito, calcário ou calcário polido, que eram então cobertos por ouro ou eletro, um outro tipo de metal. Durante o Império Médio e até o final da era da construção das pirâmides, eles foram construídos em granito. Um piramídeo era coberto de folhas de ouro para refletir os raios do sol. E durante o Império Médio, eles eram muitas vezes inscritos com títulos reais e símbolos religiosos.
Infelizmente, poucos piramídeos sobreviveram até os tempos modernos. Foram roubados e o seu ouro removido. A maioria dos piramídeos que permaneceram foram feitos de granito preto polido, inscritos com o nome do proprietário da pirâmide. Atualmente, no Museu Egípcio do Cairo, encontra-se um total de 4 piramídeos, que é a maior coleção do mundo. O piramídeo de Amenemhat III coroou o topo da pirâmide negra em Dashur, no Egito, e foi trabalhado por volta de 1850 a.C. Atualmente, ele se encontra no Museu Egípcio do Cairo. Suas 4 faces superiores foram polidas e inscritas. O lado que apontava para o leste é adornado com um disco solar alado, acompanhado por 2 uraeus. Logo abaixo, 2 Udiat representam os olhos do próprio rei. E abaixo, 3 signos Nefer representam beleza ou perfeição. Finalmente, um disco solar representa o deus Ra, do qual o nome do trono de Amenemhat Ni-Mat-Re se estende à direita e seu nome pessoal Amenemhat à esquerda. Como um todo, a composição diz: Amenemhat contempla a perfeição de Ra. Ao longo da parte inferior das 4 faces superiores correm 2 linhas de inscrições. O leste começa com: aberta é a face do rei Amenemhat. Ele observa o Senhor do horizonte cruzando o céu. O norte com: mais alto é a alma, Ba, do rei Amenemhat, do que a altura de Órion, e se junta a Duat. O nome do deus Amon nas cartelas de Amenemhat foi apagado. E provavelmente isso foi feito durante o reinado de Akhenaton, da 18ª dinastia.